Família Tricolor, o nobre sábio me disse uma vez que a negatividade a gente espanta com a positividade. Então nós temos que não ter medo de admitir o erro, de falar do erro e principalmente aprender e corrigir o erro. E hoje esse erro eu chamo de Luiz Francisco Zubeldia. Mas calma, não estou aqui para destruir o nosso treinador e nem pedir a cabeça dele. Pelo contrário, eu estou aqui para trazer verdades que talvez ele precise ouvir, para que ele possa entender o que está acontecendo. Até porque não é fácil, depois de um jogo horrível como o de ontem, você vê tanta gente dando porrada. Mas ninguém quer saber que ele perdeu as duas peças principais da equipe dele. Os dois melhores jogadores da equipe dele, os dois saíram contundidos. Então, para você poder relocar a equipe é complicado. Mas isso não vai amenizar em nada. Nós sabemos que se o time está bem, a culpa é do treinador, é do elenco, é de todo mundo. Se o time está mal, a culpa é do treinador. Então eu fico na dúvida entre se o treinador está ouvindo quem não deve ou se ele está inseguro pelos dois craques que ele perdeu. Mas eu vou dizer para você o porquê que ele está errando, onde ele está errando. E eu acredito muito no Fluminense. Esse time é bom. Nosso time só está sem confiança. Zubeldia, reconfiguração de fábrica. Você tem que sofrer um reset e voltar a ser o Zubeldia do início da temporada. Aquele quando você chegou no Fluminense. O seu início no Fluminense que eu me refiro. Você chegar com as suas convicções. Sem Martinelli e sem a Costa por enquanto. Tudo bem. Mas você pode fazer melhor. Eu tenho certeza disso. E nós vamos falar sobre isso aqui. Vem comigo, galera. Depois da vinheta a gente desenrola isso. E olá, mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. É sempre muito bom tê-los por aqui. Já chega dando like. Se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, ok? Família, vamos lá. Vamos botar o dedo na ferida. Na minha humilde opinião, ok? Na minha humilde opinião. Não é questão do Zubeldia ter perdido o grupo. A questão é do Zubeldia estar querendo agradar a quem não deve. A parte da imprensa que fica fazendo pressão errada, pressão escrota em cima da diretoria, em cima da comissão técnica. Então tem que parar de falar e trabalhar mais. Eu dou moral. Eu aqui como jornalista, eu dou moral. Os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, ontem por ninguém ter falado nada. Por ninguém ter conversado com a mídia. Acabou o jogo. É isso aí, todo mundo revoltado, não tem que falar com mídia. Por quê? Porque a mídia está ali para ver o lado dela. Porque a mídia, quanto mais inferno ela puder causar para receber os holofotes, é a intenção dela. Não tenha dúvida disso. E um jogador que sai do jogo desse de cabeça quente pode falar besteira. Pode falar besteira. Então é bom que não faça mesmo. Não fale. Tem que trabalhar. Não é hora de aparecer em televisão, em jornal, em vídeo, em nada. É hora de trabalhar. É hora de corrigir os erros. Então eu dou moral quanto a isso, ok? Sempre falo pra vocês, minha preocupação é com o Fluminense. É com o Fluminense. Se você quiser me dar uma moral, se inscrever no canal, deixar seu like, nos apoiar, beleza. Mas eu não vou puxar brasa pra minha sardinha. A brasa será sempre puxada pro Fluminense. Então já vá acostumando. Aqui nós defendemos o Fluminense de verdade. Isso é um fato. Ok? A intenção é sempre blindar o Fluminense. Então vamos lá. Dito isso, vamos partir. Zubeldia, você está errando muito e por coisa boba. Eu acredito que por você ter perdido o Martinelli e o Acosta, você está meio desorientado. Então o que você pensou? Eu vou agradar parte da imprensa para ver se eles batem menos. Não vão bater menos. Pelo contrário, eles vão montar em cima de você. Essa escalação do Milan, para mim, foi estúpida.
Desculpa a sinceridade, foi estúpida. Por quê? Porque você não treinou com 3 zagueiros. Em momento algum você pensou em ter um líbero. Você pensou em ter um jogador que saia mais, que volte. Para você botar 3 zagueiros, você tem que liberar os alas. Os laterais não tem que jogar como laterais, tem que jogar como ala. A nossa zaga tem que jogar adiantada, avançada. No meio campo, no mínimo. No mínimo. Isso não ocorreu. Você jogou com 3 zagueiros presos atrás e com 2 laterais. Aí depois eu vejo quem nunca jogou bola na vida criticando. Por que os volantes tocavam bola pro lado, tocavam bola para trás? Porque não tem criação, porra. Não tem criação. O esquema que o Zubeldia iniciou o jogo ontem era para ter qualquer dúvida, dar um bicão lá pro goleiro adversário e joga o time para frente. Inclusive, novamente eu vejo esse erro patético, erro bizarro. Freitas, Milan, James, o Samuel Xavier, Arana, todo mundo pega a bola atrás, está apertado, aí quer dar tapinha para intermediária. Galera, dar tapinha para intermediária, perdeu a bola, o tempo de resposta é muito pequeno. Porra, o ideal é dar um bico lá pro goleiro e já sai marcando, já sai colando na sombra do adversário. Empurra o time pro meio do campo. Se vocês saírem e eles ficarem lá atrás, é impedimento, porra. Tem que sair, deixa esse impedimento. Já para no meio do campo pegando quem tá na frente. Os jogadores de ataque já marcam a saída de bola. Do meio cada um pega o que tá à sua frente. E acabou, porra, não tem mistério. Isso eu não entendo. Por que o Fluminense não faz isso? Vocês repararam a onda, a avalanche que o Inter fazia quando estava atrás, estava ali. Na hora que a gente ia tocando para trás, eles vinham apertando para marcar o jogador. Mas eles não esperavam o jogador receber a bola, pentear o cabelo, tomar um banho para depois marcar. Eles já chegavam antes. E é isso que nós temos que fazer. Nós perdemos a confiança. E o Zubeldia está perdendo a confiança nele e está transmitindo isso para o clube. Está transmitindo isso para o elenco. Isso não pode acontecer, cara. Zubeldia, você chegou até onde você chegou com as suas convicções. Não abra a mão delas agora. Não é o momento. Esse papo babaca de parte da mídia que Fluminense bateu no teto, Fluminense bateu no teto. Isso é idiotice. Isso é justamente para plantar desconfiança na sua cabeça. Não caia nessa. Nosso time é bom pra cacete. O que tá faltando é o Zubeldia colocar as peças certas no lugar certo. Só isso. Ontem, mais uma vez, ficou provado. Não tem como o Soteldo ficar relegado a terceiro reserva. Eu, na minha concepção, o Soteldo está à frente do Savarino. Se você tem um meia ontem de criação, isso matou o nosso time não ter um meia. Ah, porra, mas os volantes tocavam para o lado para trás. Claro, porque não tem ninguém. Repare no Savarino, que entrou bem no jogo. Entrou bem. Mas ele não pode entrar como meia. Por que ele não pode entrar como meia? Porque o Savarino não protege bola, ele não sabe jogar de costa. Então ele não dá a tranquilidade para os volantes que os volantes precisam. Quando o volante recebe a bola e sai para o jogo, tem que ter os jogadores abertos pelas laterais e um no meio, pedindo a bola. Mas o Savarino não sabe jogar de costa. Se ele estiver livre na meia, se ele estiver livre, ninguém marcando, tranquilo, ele vai jogar muito. Mas aí qualquer um joga, né, irmão? Livre qualquer um joga. Aqui que o Savarino faz. E não é uma questão que ele faça de sacanagem. É cacuete dele, é estilo de jogo. Ele vê que está marcado, ele não vai tentar pedir, se aproximar do volante, vai pedir a bola, do tipo, ou me bate ou eu vou jogar. Não. Ele abre para a lateral do campo para fugir da marcação. Que lá ele recebe livre. E isso sobrecarrega os volantes. E o que ocorreu ontem foi a zaga e a volância sobrecarregada. Por quê? Porque não tinha ninguém para jogar. John Kennedy, coitado,
John Kennedy fazia facão pra lá, facão pra cá, vinha no meio, tocava, aparecia rezando para receber uma bola em condição. Não recebeu nenhuma. Por quê? Porque não tinha um meio de criação. Zubeldia, não inventa. Futebol é a arte de fazer o simples. Se você não tem Lúcio Acosta, é o Ganso na meia esquerda. Não cai na pilha desses mequetrefes que ficam com esse papinho que Ganso tá velho, Ganso tá era. Para com essa porra. O Ganso é puro talento e o Ganso é a chave que estava faltando ali ontem. É o que daria confiança pro time sair mais pro jogo. É o cara que ia prender a bola na frente e fazer o toque certo. É o cara que ia segurar o time do Inter lá atrás, porque sabe que um passe dele, um toque dele, bota o centroavante na cara do gol. Coitado do Soteldo. O Soteldo jogou demais, foi o melhor jogador em campo. Soteldo e o Freitas foram os dois melhores jogadores em campo ontem. Eu sei que tem a galera, essa mesma galera que tenta fazer a cabeça do Zubeldia, eu sei que eles vão malhar o Bernal, vão malhar o Samuel Xavier, vão malhar o James, ou seja, eles só malham quem eles não gostam, já repararam? Ó, o Arana não jogou nada, eles não vão falar do Arana. O Milan não jogou nada. Inclusive o Milan ficou dando condição para o Alessandro no primeiro gol e ainda deixou o Alessandro virar para fazer assistência o Bernabé. Se vocês repararem, a zaga tá à frente, só tem o Milan atrás. A culpa do Milan, erro do Milan, Milan é fraco? Longe disso, cara. O cara tá sem ritmo de jogo. Isso é até normal que aconteça. O cara pode ser um excelente zagueiro, mas sem ritmo de jogo fica difícil. E ontem eu achei que ele foi jogado às bruxas. Ele foi jogado ali aos leões, foi jogado a tudo que não presta. Por quê? Porque o Zubeldia nunca treinou, cara. Ele não, para ele poder botar 3 zagueiros, ele tinha que ter um planejamento tático para isso. 3 zagueiros, tô com 2 volantes, então olha só. Bernal, Alisson, prende a frente dos 3 zagueiros, ok? Samuel Xavier de um lado, o Arana estão liberados. Apoia como se não houvesse amanhã. Qual o problema? Não tinha o meia. Aí está o erro do Zubeldia. Não tinha o meia. Ali, se ele pede pro Soteldo cair para meia, para deixar Canóbio e John Kennedy à frente, seria até melhor. Porque o Soteldo na ponta esquerda estava trabalhando mais como meia do que qualquer outro. Porque as criações eram todas do pé do Soteldo. Todas. E eu não sei até agora por que o Soteldo saiu. Eu não entendi até agora o que passou na cabeça dele. Inclusive, eu achei agora ele vai acertar os 3 zagueiros. Quando eu vi o Castilho e o Hércules na beira do campo, o que eu pensei? Ele vai tirar o Alisson, ele vai tirar o Arana, que está mal, e vai voltar com 3 zagueiros. Ele vai meter o Castilho na frente com o John Kennedy, vai puxar o Soteldo mais para a esquerda e vai antecipar a zaga. Só que dessa vez com o Nonato flutuando, como se fosse um líbero, ora no meio do zagueiro, ora à frente dos zagueiros. Mas não, ele inexplicavelmente metido o Soteldo, que é o melhor jogador em campo. Como é que eu estou perdendo o jogo e tiro o meu melhor jogador? Galera, tem coisa que não dá para esconder. Aí me entra Castilho, primeira bola do Castilho, uma canelada humilhante para lateral. Castilho é jogador, tipo assim, para ficar fora da área, mas receber a bola limpa, sem marcação nenhuma. Que é para ele ter trabalho, não ter trabalho. Ele dominar e levantar a cabeça. Ele tem bom passe, ele tem boa visão de jogo, até tem. Mas a técnica dele é horrível, para ele dominar a bola é horrível. E o forte dele que está dentro da área. Então ele botaria 3 zagueiros, com o Nonato fazendo o livre ali, alternando, e os 2 alas fazendo a bola chegar no alto pro Castilho na área. Mas nem isso, ele tem um Castilho e não sabe usar. Mas por que não sabe? Porque ele é um mau técnico? Não, porque ele está inseguro. Zubeldia, acorda. Acorda.
Você tem tudo para dar a volta por cima. Nossa equipe é boa e você é bom. Mas você tem que seguir as suas convicções. Para de ouvir os outros. Para de ouvir quem não merece a tua atenção, cara. A formação foi bizonha. Meia esquerda, não tem Lúcio Acosta, é Paulo Henrique Ganso. Mas Paulo Henrique Ganso de meia esquerda. Ah, que o Paulo Henrique Ganso eu botei de volante, ele não tem velocidade para acompanhar. Claro que não, porra, o cara não é volante. O cara é gênio. Parem de matar o gênio do futebol brasileiro. Mas nem é só o Paulo Henrique Ganso. Todo jogador que tem inteligência para jogar na meia esquerda, ele é maltratado. Porque, repito, querem colocar um maratonista, porque tem que correr. Não interessa se joga bola, o cara tem que correr. Pô, irmão. O adversário vai correr justamente se tiver um ganso. Para fazer eles correrem em vão. Então eu acho que Zubeldia errou. Mas errou demais ontem. Errou demais, não errou pouco não. Ele é o maior responsável por nossa derrota ontem. Mas eu vejo muita margem de crescimento. Absurda margem de crescimento. Muita coisa. Muita condição de dar a volta por cima. Ele só tem que seguir as suas convicções. Ok? Não tem o Martinelli. Não tem a Costa. Pô, irmão, o Nonato voltou. Eu tenho o Bernal e Hércules. Bernal e Hércules rende bem. E ontem, principalmente, como você não tem o Martinelli, que sai pro jogo com desenvoltura, com objetividade, com inteligência, porra, você ainda não tinha o Hércules, que é um jogador que está fazendo isso junto com o Martinelli. Então complicou mais ainda. Complicou mais ainda. Ok? Cuidado com o Freitas do lado direito. Vai insistir com o Freitas ali? Freitas jogou bem e tal, mas não é dele. Se ele falar que dá para segurar, aí é responsabilidade dele. Mas eu não queimo o James, ok? Eu não queimo o James. Porque eu não sou desse de ficar querendo caçar jogador para botar a culpa no cara. Não existe isso. O jogador tem que ser valorizado e apoiado. E se tiver o esquema certo, ele vai render. Como sempre rendeu, pô. Como sempre rendeu. Nós brilhamos no início do Brasileiro com o James. Agora, se um tá bem, todos estão bem. Se um tá mal, todos estão mal. Zubeldia tem elenco. Aquele que tiver um pouco abaixo, que não tiver performando como os outros, ele tem material humano para trocar. Mas o faça por convicção e não por imposição ou pressão de ninguém. Pelo menos eu penso dessa forma. O Zubeldia não pode, devido às contusões de Martinelli e Acosta, ceder à pressão dos outros. Ele tem que seguir a cabeça dele. Ele tem que seguir a cabeça dele. Ou ele bota o meio campo com Bernal, Hércules e Ganso. No caso, lá na Argentina não vai poder usar o Bernal, que ele foi injustamente expulso no último jogo. Então acredito que ele bota, que ele venha com Hércules e Alisson, ou Otávio e Hércules, não sei, mas eu acredito em Hércules e Alisson. Ou então que ele queira botar os 3 zagueiros novamente. Mas se for botar os 3 zagueiros novamente, tem que entender que, porra, 3 zagueiros não é para ficar na retranca. 3 zagueiros não é sinônimo de defesa ao extremo. 3 zagueiros pode representar ofensividade, porque você vai liberar os alas. E lá na Argentina, nós temos que, do início ao fim, impor o nosso jogo. Não tem esse papo de começar com a bunda na parede para ver o que os caras vão fazer, pô. Isso não pode acontecer. Ok? Personalidade, coragem para fazer. Coragem. O mestre já falava, errou. Por quê? Porque tem que fazer o que tem que fazer, botar disposição, vontade, tem que tentar. Se não tentar, não vai conseguir. Só vai conseguir se tentar. Então, força, coragem
determinação e, acima de tudo, personalidade, Zubeldia. O canal Tamo Junto Flusão, lealdade tricolor, sempre confio em você. Ok? Família Tricolor, obrigado pela atenção, forte abraço a todos. A gente se vê por aí. Até a próxima.